Amados, eu queria chamar a atenção de vocês hoje para um texto da palavra de Deus, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Anésio deveria ministrar hoje à noite, ele ministrou já nos 2 cultos da manhã, mas ao final do segundo culto ele percebeu que a voz não estava muito boa, não estava suficiente para dar conta de mais uma reunião, e ele me pediu que o substituísse aqui. Não é nada grave, mas para evitar o desconforto de ter que ficar sem voz durante a pregação, nós achamos melhor fazer dessa maneira. Então, por favor, lembrem aí, vamos lembrar de orar pela garganta, pela voz do nosso pastor durante a semana, para que domingo que vem ele esteja com a voz zerada aqui com a gente novamente. Tudo bem? Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. E eu quero falar sobre esse texto a partir do tema Levanta-te. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Lucas 7, de 11 a 17, a palavra do Senhor diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Vamos orar, queridos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua palavra. O Senhor falou conosco até este momento de forma abundante, pelos cânticos, pela ministração da ceia, pelas diversas palavras, e nós somos gratos ao Senhor, Pai. Agora, Pai, pedimos que o Senhor fale ainda mais conosco, pela proclamação da tua palavra, e que o teu Espírito Santo faça, Pai, aquela obra que somente o teu Espírito pode fazer nos nossos corações, convencendo do pecado, trazendo arrependimento, mudando as nossas vidas, dando vida àquele que está morto. Faz isso para a glória do teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, eu acho que essa passagem que eu acabei de ler não é novidade para a maioria de vocês. Eu creio que é uma passagem muito conhecida, e também é, sem dúvida nenhuma, uma passagem muito comovente. Tem aqui nesse trechinho que nós lemos uma série de elementos que cooperam para aumentar, digamos assim, o potencial emotivo dessa passagem, Em primeiro lugar, é a cena do enterro, do sepultamento do filho único de uma viúva. Bom, se a perda de um filho já é uma tragédia, em qualquer situação, a perda do filho único para uma viúva é uma tragédia ainda mais dolorosa. Tanto era essa uma situação dolorosa, uma situação comovente, que nós vamos encontrar uma multidão acompanhando o enterro daquele rapaz, e aquela mãe, que certamente chorava muito, enquanto conduzia o seu filho morto. Esse é um primeiro momento que já captura a nossa atenção, e nos faz olhar para essa página, para essa narrativa, com um outro olhar, Um olhar jamais comovido. Agora, não apenas isso, nós temos também a reação de Jesus. Jesus reage a essa situação. Diz a Escritura, numa das versões dessa passagem, Jesus foi movido de íntima compaixão quando viu aquele quadro, E não apenas Jesus se compadeceu, é muito importante entender que o Senhor
é misericordioso, não é? A gente vai ver isso com detalhes daqui a pouco. O Senhor se compadece, ser misericordioso é isso, é se compadecer, mas o Senhor não apenas sente as coisas e fica parado, Ele também age. E Jesus agiu naquela situação, Ele interviu para modificar aquela situação. E o final do quadro é maravilhoso, porque o enterro que estava saindo, a multidão foi obrigada a voltar para dentro da cidade, certamente, agora não mais conduzindo um homem, um rapaz, um jovem morto para ser sepultado fora da cidade, mas conduzindo para dentro da cidade uma mãe novamente alegre, novamente transbordante de alegria, com o seu filho que foi devolvido a ela. Então, tem muita coisa nessa passagem capaz de nos comover, de mexer com a gente, né? Agora eu queria destacar aqui algumas coisas que me parecem muito interessantes e muito importantes também. Em primeiro lugar, gente, a gente tem que compreender que nesse trecho das Escrituras Sagradas, nós não estamos diante de uma história qualquer. Não é uma história qualquer, nós estamos diante do relato de algo que aconteceu durante o ministério público de Jesus. E quando eu digo isso, eu quero dizer algo que aconteceu num momento específico do tempo, num lugar geograficamente determinado, não é? Qualquer leitor de Lucas, quando Lucas escreveu o Evangelho, poderia visitar a Palestina, poderia ir até a porta da cidade de Naim, e poderia, entrando na cidade, conversar com pessoas que viram essa cena, que estavam ali. Não, de fato, eu estava lá ajudando, levando o corpo do filho da viúva, e aí Jesus veio e fez isso. Então, nós estamos falando de um fato histórico, de alguma coisa que aconteceu. Isso já deveria nos fazer pensar, porque aqui tem um significado muito importante, gente. O Evangelho é realidade histórica, e como realidade histórica, o Evangelho lida com a realidade histórica de pessoas reais, pessoas como eu e você. Vocês estão entendendo isso? O Evangelho não é um mito, o Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é uma idealização produzida fora da realidade. O Evangelho se encarnou na história, em fatos concretos, e o poder do Evangelho é um poder transformador da vida de pessoas concretas, de pessoas históricas, que têm seus dramas, têm suas histórias, mas tudo isso pode ser transformado pelo mesmo poder que um dia, numa determinada hora do dia, ressuscitou o filho de uma viúva. Isso é história, isso é fato. O Evangelho lida com a gente, o Evangelho lida com os nossos traumas e lutas, o Evangelho lida com as dificuldades da nossa vida. Então, em primeiro lugar, isso é muito importante de se compreender. Agora, é preciso ir além disso, e é preciso perceber mais algumas coisas importantes que o Senhor deseja nos comunicar através desse texto. Tem uma série de verdades aqui que eu gostaria de expor a vocês, e eu peço a Deus que Ele ilumine agora nossas mentes e corações, para que, pelo Espírito Santo, nós consigamos compreender essas verdades. Primeira questão que eu queria destacar para vocês, o primeiro elemento que me parece que salta desse texto para nós é o seguinte: a realidade da morte, que é também a realidade do pecado. A realidade da morte, que é também a realidade do pecado. O versículo 12 de Lucas 7 diz: eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Eu gosto muito da versão inglesa, a antiga versão inglesa da Bíblia, a famosa King James Version, né, ou versão do rei Tiago, lá do século 17, ela traduz esse versículo dizendo assim: havia um homem morto carregado para fora, filho único de uma mãe, e ela era uma viúva. Eu gosto dessa tradução, eu acho essa tradução melhor até do que essa que eu li agora. Eu li a partir da versão revista e atualizada de Almeida, não é? Eu gosto dessa versão inglesa, porque ela coloca o foco no estado em que se encontrava aquele rapaz. Ele estava morto. A nossa versão revista e atualizada diz: saía o enterro. Então o foco é colocado no enterro, né?
aquele ritual, aquela cerimônia, aquela procissão que está conduzindo o corpo até o lugar em que ele vai ser sepultado. Você pode dizer para mim assim, Rui, mas se tem um enterro, tem um morto. É claro, eu concordo, é verdade. Mas a versão inglesa diz claramente, né? Enquanto que na versão em português a gente tem que deduzir, bom, se tem um enterro, tem um morto. Ali na versão inglesa claramente é dito, estava sendo carregado para fora um morto. E a nossa versão, a velha e muitas vezes desprezada, né, vocês deveriam talvez retornar a ela e voltar a lê-la, porque ela é muito bonita. A velha versão revista e corrigida nesse ponto, ela é bem precisa, porque ela traduz assim, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. O cara estava morto, gente, era um defunto, era um cadáver, né? Isso para mim me parece muito importante, e eu estou insistindo nesse ponto pela seguinte razão, pouca coisa, gente, é tão concreta e tão definitiva como a realidade da morte. Ali estava um rapaz que até muito recentemente andava, sentava, levantava, dormia, acordava, comia, sonhava, sorria, chorava, não é? E agora, esse rapaz está esticado ali, sendo conduzido dentro de um esquife, dentro de um caixão, sendo levado para fora da cidade. Naquele tempo os cemitérios eram sempre fora da cidade, e ele vai ser enterrado, porque ele morreu. Ele já não é capaz de nada, ele já não tem reações. Se você bater nele, ele não responde. Se você falar com ele, ele não escuta. Ele não tem mais condição alguma de se comunicar com os seres vivos. Isso está morto. Amados, a gente tem que entender muito claramente que essa situação de morte, essa situação que eu sei, eu e você já vimos várias vezes, não é? Com pessoas que morreram e a gente foi ao sepultamento, essa realidade é a mesma enfrentada por quem se encontra debaixo do poder do pecado. A realidade da morte é a mesma nos dois casos, a morte física e a morte espiritual. Eu acho muito importante sublinhar isso, porque nós vivemos num tempo em que a própria ideia de pecado parece incompreensível para muita gente. Muita gente não se fala mais em pecado, não é? E me compreendam que não se fale de pecado no mundo, eu entendo, porque o mundo realmente está morto para Deus e não tem noção de pecado. Mas que não se fale em pecado na igreja, que o pecado não seja um tema de reflexão para nós que somos cristãos, isso me assusta, isso me preocupa muito. Mas é a realidade que nós estamos enfrentando. Agora notem bem, o pecado é uma realidade tão concreta, tão palpável, quanto a realidade da morte. E as consequências do pecado são as mesmas da morte física. A morte física deixa o ser humano inerte, imóvel, incapaz de reações no que diz respeito a esta vida. E o pecado, a morte espiritual, deixa o ser humano igualmente inerte, incapaz de reações no que diz respeito a Deus. Essa é a realidade. O pecado interrompe o nosso relacionamento com Deus, aniquila o nosso relacionamento com Deus, assim como a morte física aniquila e interrompe o nosso relacionamento com os outros seres humanos. Me permitam lembrar vocês da maneira clara com que o apóstolo Paulo trata dessa questão. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, Paulo escreve com muita clareza o seguinte: Ele vos deu vida, o ele aqui é uma referência a Deus, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus nos deu vida quando nós estávamos o quê? Não, eu não gostei dessa resposta, eu quero mais convicção, né? Deus nos deu vida quando nós estávamos o quê? Mortos. E gente, morto é morto, né? Por que nós estávamos mortos? Bom, uma outra passagem que eu não coloquei na tela, mas vocês conhecem bem, Romanos 6:23, diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Salário aqui significa recompensa. A recompensa do pecado é a morte. Se eu peco, eu morro. Se eu vivo em pecado, eu estou morto espiritualmente, né?
A Escritura nos mostra então que todos nós estávamos sujeitos a essa situação. Todos nós, antes do nosso encontro com o Senhor Jesus, estávamos mortos por causa do nosso pecado. Ora, gente, isso é o que a gente encontra claramente colocado lá no começo das Escrituras Sagradas. Deus fala ao ser humano, a Adão, lá no jardim, isso está em Gênesis 2,17. Deus diz para ele: olha, você pode comer do que você quiser nesse jardim, mas desse fruto, do fruto dessa árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia em que você comer, você vai, o quê? Morrer. Pois bem, o que é que Adão fez? O nosso antepassado Adão comeu o fruto, não é? E em consequência disso ele morreu. Em primeiro lugar, ele morreu espiritualmente, no momento em que comeu aquele fruto. No momento exato em que ele comeu aquele fruto, o espírito dele perdeu toda e qualquer condição de se comunicar com Deus. O espírito dele se tornou um cadáver. 900 e poucos anos depois, Adão morreu fisicamente. A morte física levou mais tempo, porque é sempre assim. Mas a morte espiritual foi imediata. O pecado produz isso na nossa vida. O pecado aniquila o nosso relacionamento com Deus. Eu acho muito importante que a gente tenha consciência disso. Longe de Deus, quando nós vivíamos sem Deus no mundo, como diz a carta aos Efésios também, numa outra passagem, quando nós vivíamos em rebeldia em relação a Deus, nós estávamos mortos. Eu vou ampliar um pouquinho agora a leitura da passagem de Efésios 2, lendo os versículos 1 a 3. Diz a palavra do Senhor: Ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Em outras palavras, fazendo as coisas conforme a mentalidade desse mundo, não é? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em outras palavras, por trás de toda a tentação e de tudo que tenta nos levar ao pecado está o diabo, não é? Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, da nossa natureza humana, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que significa essa expressão? Éramos por natureza filhos da ira, estávamos condenados eternamente, filhos da ira. Não porque Deus não nos amasse, mas porque a santidade de Deus não pode conviver com o pecado. A santidade de Deus não pode tolerar o pecado. É incompatível com a santidade de Deus. Então era uma situação trágica, terrível. E eu preciso, meu querido, minha querida, eu preciso perguntar: você que se considera cristão, já compreendeu isso? Você já compreendeu onde você estava? Em que situação você estava antes que a graça de Deus te alcançasse? Antes que você fosse salvo por Jesus? Qual era a sua situação? Qual era a sua realidade? E era também a minha realidade antes da minha conversão. Nós estávamos mortos. O nosso espírito estava morto, tão morto quanto aquele rapaz que estava sendo conduzido para fora da cidade, lá de Naim, não é? A gente era incapaz de qualquer relação com Deus. E essa condição que nós compartilhávamos era a condição de filhos da ira. Quando ouvimos isso, é preciso que a gente entenda com clareza, né? E me permitam aqui ser muito claro com vocês com relação a isso. Se você tivesse morrido fisicamente, estando nessa situação, pensa um pouquinho comigo agora. Lembra aí de quando você se converteu. Consegue lembrar? Se você tivesse morrido fisicamente, um dia antes da sua conversão, você estaria condenado eternamente àquilo que a Escritura Sagrada chama de inferno. Está aí uma outra coisa que é tão real quanto o pecado.
e que tem que ser encarada com seriedade, num tempo como o nosso, em que todas essas coisas são negadas até pela própria igreja, muitas vezes. Eu me lembro, e para mim é uma lembrança muito clara, muito séria também. Eu me lembro do ano da minha conversão. Eu tinha 12 anos de idade quando me converti, 11 anos e estava quase para fazer 12 anos. E naquele ano, minha vida mudou completamente, eu fiquei apaixonado pelo Senhor, comecei a me envolver com todas as atividades que eu podia da igreja, e uma das atividades das quais eu passei a participar, eram as atividades dos jovens da igreja. Eu tinha 12 anos, mas eu já saía naquele tempo nós chamávamos de mocidade, né? O Silas lembra bem disso, né? A própria palavra já é tão antiga, né? Só quem é da nossa época vai entender isso. Nós chamávamos o trabalho com os jovens de mocidade, né? Pois bem, a mocidade um dia foi fazer evangelismo no Rio de Janeiro. Então pegamos lá uns carros, entramos nos carros e viajamos até o Rio, e tinha lá uma igreja que a nossa denominação estava começando, lá em Bangu, e nós fomos lá ajudar os irmãos, evangelizar, pregar nas ruas. Passamos um fim de semana fazendo isso. No domingo à noite a gente estava voltando para São Paulo, e eu me lembro de um trecho da estrada. A gente vinha no carro ouvindo canções cristãs, né, umas 5 pessoas no carro, ouvindo canções cristãs e lembrando do que a gente tinha vivido naquele fim de semana de evangelismo. E aí eu comecei a meditar e fui muito impressionado pela ideia do inferno, não é? E aí, claramente, no meu espírito, eu tive uma visão não física, entendam isso, foi uma visão no meu espírito. Eu entendi o inferno, eu compreendi que o inferno é um lugar de tristeza inexprimível. É isso. O fogo do inferno não é fogo físico. O fogo do inferno é uma tristeza inexprimível. E por que essa tristeza? Porque a pessoa que se encontra nessa situação de condenação, ela sabe o tamanho da falta de Deus na vida dela. Ela consegue perceber o que significa uma separação eterna e irremediável de Deus. A partir daquele dia, eu me lembro que eu comentei com os irmãos no carro, eu consegui traduzir aquilo que eu estava sentindo dentro de mim numa frase. Eu disse para eles: irmãos, o inferno deve ser um lugar muito triste. Foi exatamente essa frase que eu disse. Isso foi há 45 anos atrás, eu não me esqueço, porque aquilo ficou gravado no meu coração. Meus queridos, minhas queridas, o pecado não é brincadeira. Uma vida longe de Deus não é brincadeira. A consequência de uma vida vivida longe de Deus, quando se morre nessa condição, é a condenação eterna. E isso é coisa séria. Nós temos que encarar isso com seriedade. Então vejam bem, a primeira coisa que esse texto traz para a gente com muita clareza é a realidade da morte. E aquilo que é real na morte física, também é real quando nós pensamos na morte espiritual. Essa morte que acontece no nosso espírito, interrompendo a nossa comunhão com Deus. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra realidade presente aqui, um aspecto que é poucas vezes observado, né? Há muitas implicações em se estar morto em relação a Deus. Quando eu falo em implicações, eu estou falando aqui em consequências, né? Há muitas consequências que decorrem de nós estarmos mortos em relação a Deus. A primeira e mais grave delas nós já vimos, né? Se a pessoa vive separada de Deus, vive em pecado e morre fisicamente nessa situação, essa situação de morte espiritual vai continuar por toda a eternidade, não é? Isso é terrível. Mas há outras consequências também, que se desdobram inclusive nesta vida, antes mesmo da morte física. Eu queria destacar uma dessas consequências. No versículo 12 de Lucas 7, a gente lê o seguinte: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse:
não chores. Eu acho que não é difícil para nenhum de nós imaginar quão trágica era a situação daquela mãe. Muitas vezes, lendo uma passagem como essa, a gente comenta, bom, ela era uma mulher, filha, viúva, tinha um filho único, e o filho único dela morreu. Provavelmente essa mulher é alguém que agora está completamente desamparada em termos materiais. Não há ninguém que cuide dela, não há ninguém que a ampare, né? Eu diria, talvez essa fosse a sua situação também. Talvez. Por que eu estou dizendo talvez? Porque nós não sabemos, nós não conhecemos a condição dessa mulher. Ela podia não ter mais filhos, mas podia ter outros parentes, não é? Quando o texto diz, inclusive, que uma grande multidão acompanhava o sepultamento do filho dessa mulher, muito provavelmente isso indica para nós que essa era uma mulher influente na cidade. Uma mulher conhecida, com muitas relações, e por isso tem muita gente acompanhando o funeral do seu filho. Então entendam bem, queridos, talvez o grande problema dessa mulher não fosse a sobrevivência material. Pode ser que seja, mas que tenha sido, mas talvez não tenha sido esse o grande drama dessa mãe. Para além desse aspecto material, tem um outro que eu gostaria de mencionar, porque certamente ele estava presente nessa situação. E trata-se do seguinte: a morte daquele moço, a morte daquele filho único, representou de uma forma muito concreta a morte dos sonhos daquela mãe. Vocês entendem isso? A morte daquele filho significou a morte dos sonhos daquela mãe. É interessante, porque o texto não faz qualquer menção a uma esposa desse rapaz, ou a filhos desse rapaz. Então, muito provavelmente, nós estamos diante de um homem, um rapaz, um jovem, que morreu ainda solteiro, não é? Então, o quadro é esse, né? A mãe, viúva, perde o seu filho único, e muito provavelmente esse filho ainda não tinha tido tempo de se casar e de deixar uma descendência, né? Quando eu digo que a morte desse rapaz significou também a morte dos sonhos daquela mãe, o que é que eu estou dizendo? O que é que eu estou querendo dizer? Bom, provavelmente aquela viúva se consolou da morte do marido, pensando, bom, meu marido morreu, que triste, mas eu tenho meu filho, e o meu filho vai me dar netos. Eu vou ter novamente crianças sentando sobre os meus joelhos, né? Essa é uma expressão muito bonita que aparece no livro de Ruth. Se você ler o livro de Ruth, que é uma história belíssima, você vai ver que Noemi, a sogra de Ruth, que havia perdido seus 2 filhos, no final da vida, Deus a abençoa com o nascimento do filho de Ruth. Ruth se casa com Boaz, não é? E Noemi adota para ela aquele filho, não é? Aquele neto, não é? Não era um neto fisicamente, mas ela o toma como tal. Na verdade, ela vai dizer o texto ali que ela senta essa criança sobre os seus joelhos, né? Como se fosse o seu próprio filho. É uma expressão belíssima. Então, aquela mãe que nós estamos mencionando aqui, que perdeu esse filho na cidade de Naim, talvez ela tivesse se consolado da morte do seu filho, pensando, da morte do seu marido, pensando, meu filho vai me dar netos, os meus netos vão se sentar nos meus joelhos, eu vou me alegrar com eles. Agora, nada disso é real, nada disso pode acontecer. Não vai haver mais netos, não vai haver mais crianças sobre os joelhos, não vai haver mais risos infantis naquela casa, não vai haver mais brincadeiras de criança naquela casa. E mais grave ainda, para aquela mulher, não vai haver provavelmente alguém que se lembre dela, alguém próximo, né? Que se lembre dela depois que ela morrer. E se você conhece um pouquinho da cultura judaica, você vai saber que até hoje isso é muito importante para um judeu. Ter alguém próximo que se lembre dele quando ele morrer. Aquela mulher se viu privada de tudo isso. Então nós podemos dizer que o aspecto mais trágico para essa mãe é que juntamente com seu filho morreram também todos os seus sonhos. Amados, a morte de um filho no plano natural já é uma coisa terrível. Mas vamos enxergar um pouquinho além disso. A nossa morte em relação ao pecado, em razão do pecado, ou seja,
Quando o ser humano, né, morre, está morto no espírito, porque está vivendo longe de Deus, a morte do ser humano no espírito, por causa do pecado, se torna também a morte dos sonhos dos seus pais, dos seus avós, dos seus parentes mais próximos, das pessoas que o amam. Vocês compreendem isso? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se não me permitam dar um exemplo concreto, né? Eu estou pensando aqui, eu estou pensando na realidade de tantos pais e mães crentes, cujos filhos estão longe de Deus hoje. Filhos criados na igreja, que cresceram ouvindo a palavra de Deus, mas que por alguma razão escolheram outros caminhos, escolheram caminhos de transgressão, escolheram caminhos de rebeldia. Ora, gente, todo pai e mãe crente tem sonhos para os seus filhos, que seus filhos sejam um homem e uma mulher de Deus, maduros em Deus, um homem ou uma mulher de fé, piedosos, tementes a Deus. Esse é o sonho de todo pai e de toda mãe crente. Mas quando os filhos estão longe de Deus, quando eles estão mortos espiritualmente, isso representa também a morte dos sonhos dos seus pais, dos seus avós, dos seus parentes e de tanta gente que se preocupa com eles, de tanta gente que crê em Deus e se preocupa com eles. É muito frequente que as pessoas que estão longe de Deus, até como uma maneira de se justificarem, argumentem da seguinte maneira: bom, mas veja bem, meu pai, minha mãe, eles têm lá a vida deles, a fé deles, né? Eu tenho a minha vida, me deixe, eu quero viver a minha vida. É ou não é comum e frequente ouvirmos isso? Pois bem, se alguém que costuma dizer isso está me ouvindo agora, eu queria dizer para você com todo o carinho de que eu sou capaz: você é um egoísta, você é uma egoísta, você não consegue pensar além de si mesmo, você não consegue enxergar que há pessoas que te amam e que você ama, e que estão sofrendo por sua causa, por causa da sua maneira de viver longe de Deus, por causa da sua rebeldia em relação a Deus. E quando eu falo sobre viver longe de Deus, me compreendam por favor. Tem gente que logo pensa: não, é alguém que tomou o caminho do crime, está matando e roubando por aí. Não estou dizendo isso. São pessoas que estão por aí trabalhando em boas empresas, pagam impostos, não é? São pessoas que você vê e diz aparentemente normais, mas que estão vivendo em rebeldia em relação a Deus. Estão vivendo longe de Deus, não se entregam ao Senhor, não rendem o coração ao Senhor, estão mortos espiritualmente. E com eles estão mortos também agora os sonhos das pessoas que os amam. Isso é terrível. Agora, a gente compreendeu até agora aqui duas coisas importantes. A primeira foi a dura realidade da morte, que é também a realidade do pecado. Entre as suas consequências, entre as suas implicações, nós vimos uma aqui, né? A morte espiritual de alguém que está longe de Deus também é a morte dos sonhos das pessoas que amam essa pessoa. Agora, eu quero terminar fazendo uma pergunta que eu acredito está na cabeça, no coração da maioria de vocês. Existe alguma solução para isso? Existe alguma saída, algum caminho para fora dessa situação de morte? Como é possível sair desse lugar? Como é possível mudar essa situação? Como é possível vencer a morte? Eu duvido que haja uma outra pergunta mais presente na humanidade e que tenha maior força de produzir angústia no ser humano do que essa pergunta que eu acabei de fazer. Então me permitam aqui destacar para vocês agora o que o nosso texto aqui de Lucas 7 tem para nos dizer a seguir. Lucas 7, versículo 13, diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse:
não chores. Aleluia. Vendo aquela mãe naquele estado de sofrimento, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Meus queridos, eis aqui o ponto de partida. O Senhor se compadeceu dela. A versão revista e corrigida traduz esse versículo assim: o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Eu queria dizer para vocês que aqui nós temos João 3, versículo 16, no seu sentido mais pleno. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, quando nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, como disse Paulo lá na carta aos Efésios, quando nós estamos mortos espiritualmente, quando nós estamos incapazes de nos relacionar com Deus, de reagir e de responder a Deus, porque estamos mortos espiritualmente. E eu sei que essa é a situação de gente que está me ouvindo aqui agora, de gente que está me ouvindo ou vai me ouvir pela internet, e eu sei que essa é a situação também de muitos filhos, netos, sobrinhos e amigos de pessoas que estão aqui. Pois bem, quando uma pessoa está nessa situação, é o amor de Deus, é a compaixão de Deus, e apenas o amor de Deus que pode fazer diferença na nossa situação. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, diz assim: Paulo tinha dito, né, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e tal, né? Agora ele continua dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Meus amados, sem a misericórdia do Senhor, naquele momento ali, saindo de Naim, sem a misericórdia do Senhor, aquele rapaz continuaria morto, seria sepultado e ponto final. Da mesma maneira, sem a misericórdia do Senhor, eu e você, que hoje cremos em Deus, temos comunhão com Deus, entregamos nossa vida ao Senhor, sem a misericórdia do Senhor, eu e você ainda estaríamos mortos na nossa vida de pecado, na nossa vida de rebelião. Mas eis aqui esse ponto fundamental. Aqui está essa revelação, essa verdade que só a nossa fé, só a fé cristã, porque a única fé verdadeira, só a fé cristã possui. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Misericordioso. Ele não nos deixa entregues e abandonados na morte. Ele poderia fazer isso, e estaria plenamente justificado se não se importasse com a gente, porque nós erramos em relação a Ele, mas Ele não nos deixa nessa situação. Como é que continua a cena? Versículo 14 de Lucas 7, chegando-se, quer dizer, Jesus se aproxima do caixão, chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Ah, meu Pai, isso me impressiona demais. Isso me impressiona demais, porque eu quero que vocês percebam isso. A iniciativa é toda do Senhor. O que é que aquele rapaz podia fazer? Me digam vocês. Ele podia fazer alguma coisa estando morto? Ele podia mudar a sua situação estando morto? Ele não podia fazer nada, ele era incapaz de qualquer reação, mas a iniciativa não é dele, a iniciativa é do Senhor. Essa é a realidade de quem está longe de Deus hoje, de quem está morto nos seus delitos e pecados. Vou exemplificar, talvez você, algum de vocês me ouvindo agora,
talvez você esteja nessa exata situação. Você está morto em sua relação com Deus, e você não pode fazer nada quanto a isso, porque você está morto. Morto é morto, o teu espírito está morto. O teu espírito não ama a Deus, o teu espírito não tem condições de responder a Deus, porque você está morto. Então, você que está aqui me ouvindo, quem sabe sentado numa dessas cadeiras, você está pensando aí com você, vamos acabar logo com isso, né? Porque eu quero voltar para minha casa, né? E esse cara está falando umas coisas sobre pecado aí que incomoda muito, eu não quero saber dessa história não, eu quero voltar para minha casa e continuar a minha vidinha, não é? E você está pensando isso, deixa eu ser completamente sincero com você, você está pensando isso porque você está morto. É natural que você pense isso. Faz parte da sua situação. No entanto, o texto diz, né? Jesus para aquele funeral, aquele processional fúnebre, Jesus para e Jesus se dirige ao morto e diz ao morto: jovem, eu te mando, levanta-te. Eu te mando, disse Jesus. Amados, não é qualquer voz, não é qualquer pessoa falando, é o próprio Deus falando. A mesma voz que criou o universo, a mesma voz que disse: haja luz e houve luz. Essa voz se dirige àquele morto e diz a ele: levanta-te. A reação de uma pessoa que está espiritualmente morta é a seguinte: ela diz: eu não quero saber de Deus. Mas eu vou colocar a coisa nos seguintes termos agora. Você está dizendo aí: eu não quero saber de Deus. Mas, e se Deus se dirigir a você agora, dizendo: eu te mando, levanta-te? E se Ele se dirigir a você agora, dizendo isso? Entenda bem. Se a voz de Deus soar agora, dizendo para você: eu te mando, levanta-te. Meu querido, minha querida, você vai ser transformado em outra pessoa. Um morto não é capaz de decisões. Um morto não é capaz de se voltar para Deus. Mas é Deus quem se dirige ao morto e diz assim: levante-se, deixe de estar morto, passe a viver a partir de agora. É Deus quem diz isso. Talvez, eu estou aqui imaginando muito um diálogo, né, com essa pessoa que está morta espiritualmente. E talvez essa pessoa diga assim: olha, tudo bem, é muito bonito tudo isso que você está dizendo, mas não é para mim. Isso não é para mim. Eu não posso viver como um cristão. Até tentei uns anos aí, tentei fazer as coisas que os crentes fazem, tentei cantar, cantei no louvor aqui da Carisma, né? Mas não deu certo, não é para mim, então eu estou em outra agora, né? A resposta de Deus para você, meu querido, a resposta de Deus para você que está dizendo: isso não é para mim, eu não tenho condições de viver assim, eu não tenho forças para isso. É claro que você não tem, meu querido, minha querida, é claro que você não tem, você está morto. Mas a resposta de Deus para você é a seguinte: eu te mando. Vocês acreditam que a voz que criou todas as galáxias não é poderosa para fazer viver um espírito que está morto dentro de você? A resposta de Deus para você é: eu te mando. A voz que pode transformar você de um cadáver espiritual num ser vivo é a voz daquele que criou todas as coisas e que pode criar para você agora um novo coração. É a voz daquele que, quando ressuscitou, derrotou a morte para sempre. Jesus diz essa frase: jovem, eu te mando, levanta-te. E qual foi o resultado disso? Versículo 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Entendam bem, ninguém o sentou, ninguém o colocou sentado. Ele se sentou. Sentou-se o que estivera morto. Porque é óbvio, a partir do momento em que ele se senta, ele não está mais morto. E passou a falar. Gente do céu, a vida surge como consequência da palavra de Deus.
É por isso que a pregação da palavra de Deus é tão importante, e é por isso que o diabo quer com todas as armas dele silenciar a pregação do evangelho, porque quando nós pregamos o evangelho do arrependimento, o evangelho do novo nascimento, a palavra de Deus gera vida. Aqueles que estavam mortos passam a viver. Não é a habilidade da pessoa, não é a religiosidade da pessoa, não é a inclinação pessoal da pessoa, era um defunto espiritual, era um cadáver espiritual, mas passou a viver, porque a palavra de Deus tem poder para trazer vida. É isso. Passou a falar. O homem que tinha estado morto agora, começa a fazer coisas que ele obviamente não podia fazer enquanto estava morto. Quero que você entenda isso bem. Por causa do sacrifício de Jesus, por causa da sua morte na cruz, você recebe uma nova vida, e você começa a fazer aquilo que antes era impossível para você. Você começa a amar a Deus, você começa a ter horror aos pecados que antes te davam prazer, você começa a buscar uma vida de santidade. Vocês estão me entendendo? Conheço a história de pessoas que viviam no pecado, e quando se converteram, tiveram um encontro com o Senhor, mas é aquela coisa, a pessoa que acabou de se converter ainda é um bebê, não é, Silas? É um bebê, né? E muitas vezes não sabe direito ainda o que está acontecendo. Eu conheço mais de uma pessoa que teve essa experiência. A pessoa teve um encontro com Jesus, teve uma experiência, a pessoa se converteu, mas ela ainda naquela infantilidade da fé, ela foi e retornou lá a um ou outro pecado, que era o seu pecado favorito. E aí essa pessoa descobriu, para sua completa surpresa, que aquele pecado que ela amava tanto, já não tinha mais o mesmo gosto. Não era mais a mesma coisa. Alguns foram até teimosos, porque o ser humano é um ser complicado, né? Insistiram, não, eu vou de novo, porque imagina, era tão bom, não é? E não é a mesma coisa. E essas pessoas, porque já estava no coração delas a semente da nova vida, essas pessoas começaram a perceber, meu Deus do céu, alguma coisa mudou dentro de mim, eu já não sou mais o mesmo. E isso é óbvio, porque o Evangelho diz isso com clareza. Paulo diz, quem está em Cristo é uma nova criatura. Meu Deus do céu, isso é o Evangelho. Se você está vivendo longe de Deus, ou seja, se você ainda está morto espiritualmente, deixa eu te dizer uma coisa, você corre sério risco ao ouvir essa mensagem que eu estou pregando hoje. Se você está morto espiritualmente, se você está vivendo longe de Deus, você corre sério risco agora ao ouvir essa mensagem, porque a voz de Deus pode te alcançar agora. A voz de Deus pode se dirigir a você agora, e essa voz vai transformar você de um cadáver espiritual em alguém espiritualmente vivo. Como aconteceu comigo muitos anos atrás. Eu era uma pessoa indiferente à igreja. Minha prima, que se converteu antes de mim, era 11 anos mais velha que eu, ela arrastava a mim e a minha irmã está aqui me ouvindo, ela pode me desmentir se eu estiver falando alguma coisa errada. Essa prima nossa nos arrastava até a igreja, para a escola dominical, e eu ia contra gosto. E não via a hora de sair da igreja e voltar para o meu canto, para os meus livros, para minhas coisas que eu amava fazer. Eu não queria saber da igreja. A igreja para mim era um negócio chato. Eu só tinha 11 anos de idade, gente. Agora, me perdoem, você conhece pouco a natureza humana se você não percebe que um coração de criança de 11 anos de idade pode abrigar muito pecado já, entende isso? Muito pecado num coração de 11 anos de idade. Agora, teve uma ocasião, domingo, eu posso ver o dia, agora, porque eu tenho marcado nesta Bíblia aqui, que foi do meu pai. 15 de janeiro de 1978, culto vespertino da Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, pregador, pastor Vanderlei do Amaral. Eu estou sentado ali e o Espírito Santo me transforma naquele momento. Pastor Vanderlei faz um apelo, até onde eu me lembro eu fui a única pessoa a responder ao apelo.
Espero que ele não tenha ficado decepcionado, né? Prega uma mensagem, faz um apelo e só um menino de 11 anos vai para frente. Mas Deus transformou a minha vida naquele dia. Eu passei a amar a igreja. Aí meus pais tinham dificuldade de me tirar da igreja. Eu estava em todos os cultos, reunião de oração na terça, estudo bíblico na quinta, sábado à noite, domingo o dia inteiro. Eu amava a igreja, eu amava a palavra, eu li a Bíblia inteira num ano. Eu amava evangelizar. Queridos e queridas, o que é que aconteceu? Foi uma obra de Deus na minha vida, não há outra explicação. Pois bem, a mesma coisa pode acontecer com você agora, se Deus se dirigir a você. A mesma coisa pode acontecer com você agora, se você ouvir a voz de Deus dizendo, levanta-te agora. A mesma coisa. Eu vou concluir, mas para concluir eu quero chamar a atenção para um detalhe importante aqui, e de uma beleza enorme. O versículo 15 diz, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Que coisa linda, Jesus o restituiu à sua mãe. Eu não preciso nem falar sobre a alegria daquela mãe, ao receber o seu filho de volta no mundo natural, não é verdade? Não preciso nem falar, vocês imaginam. Mas tem mais coisa aqui. Não foi só apenas o garoto, o rapaz que ressuscitou. Os sonhos daquela mãe também ressuscitaram com ele. E o que eu quero sublinhar agora para você é o seguinte, meu querido, minha querida, a sua salvação, a sua passagem de uma vida espiritualmente morta para uma vida espiritualmente viva, a sua conversão, a sua entrega ao Senhor, vai ser também a salvação dos sonhos dos seus pais, ou de outras pessoas que se importam com você. E eu penso agora no seu marido, no marido de uma mulher não cristã, ou na sua, numa mulher que tem um marido não cristão. Pois bem, os sonhos dessas pessoas vão voltar a viver também. E quando eu penso nisso, é impossível não lembrar dessa forte palavra profética que fecha o Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, versículo 6, onde a Escritura nos diz que Deus, através do ministério profético, nos últimos dias, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Gente, esse é o desejo de Deus. Quando a voz de Deus te alcança, e você passa a viver de novo, você passa a viver uma nova vida, isso é um passo na direção da grande reconciliação que Deus deseja realizar no universo inteiro, unindo de novo pais e filhos, destruindo as muralhas de separação. Entenda bem, meu querido, minha querida, Deus não quer salvar você apenas do inferno, apenas da condenação eterna. Ele quer isso também, e isso é muito importante, e Ele te salva disso, sim. Mas Ele também nos salva para uma nova vida, neste mundo ainda. Uma vida não mais marcada por conflitos, uma vida não mais marcada por discórdia, mas marcada por amor e harmonia. Naquela casa em que pais e filhos não se entendem, o Evangelho pode trazer concórdia, o Evangelho pode trazer harmonia. A conversão de uma pessoa é também a cura das relações dessa pessoa, a cura das suas relações com seus pais, com seus irmãos, com seu cônjuge, com seu próximo, porque a salvação, a obra de Cristo na cruz, deseja ser a cura do mundo. Amém, amados? Eu estou terminando, mas eu quero que você pense comigo aqui em algumas coisas. Aqueles dentre nós aqui, aqueles que estão aqui me ouvindo, que me ouviram até agora, e que estão firmes no Senhor, você está firme no Senhor? Você já se converteu, você se arrependeu de uma vida de pecado, você está firme com o Senhor? Pois bem, para nós que estamos firmes com o Senhor, é tão importante nos lembrarmos de como nós éramos antes da nossa conversão. Vocês entendem o que eu quero dizer?
É muito importante. Eu ouso até dizer, gente, que é parte da nossa saúde espiritual manter a lembrança de como nós éramos quando não conhecíamos o Senhor. Eu não estou me referindo aqui, por favor, a uma lembrança patológica, uma lembrança doentia, não é isso, não é isso. Eu estou querendo dizer que essa lembrança de como nós éramos quando nós vivíamos longe do Senhor, se você se converteu, essa é uma lembrança que te envergonha, é uma lembrança que te entristece, mas essa lembrança é importante, para que você não perca a noção da obra transformadora que Deus fez na sua vida, amém? Então essa é uma palavra sim, muito útil, para quem está firme no Senhor. Agora eu não estou falando apenas com pessoas que estão firmes no Senhor, eu estou falando também hoje à noite, com pessoas que talvez neste momento estejam vivendo o drama daquela mãe viúva. Não foi, talvez não tenha sido o seu filho que morreu fisicamente, mas os seus sonhos morreram por causa da vida que seu filho leva longe de Deus. Os seus sonhos morreram. Eu sei que eu estou falando com pessoas cujos sonhos morreram por causa disso. O que fazer nessa situação? Só há um caminho. Só há um caminho. Ore. 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 Amém? Só há esse caminho. Vamos clamar ao Deus soberano, ao Deus que tem os corações dos seres humanos nas suas mãos. Vamos clamar a Ele, porque só Ele pode trazer de volta à vida quem está morto. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Ele pode fazer isso, Ele pode fazer isso. Então, sabendo que Ele pode, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pedir a Ele que faça isso, amém? Eu preciso desafiar alguns pais, ou tios, ou avós, ou amigos, que são acomodados. Você se acomodou com a situação de incredulidade de pessoas próximas de você. Meu querido, minha querida, levanta agora dessa acomodação e começa a orar por sua família, comece a orar por seus parentes, comece a orar por seus amigos, porque nós não estamos falando com um Deus fraco, incapaz de agir, nós estamos falando com um Deus que pode se dirigir ao morto e mandar esse morto viver novamente. Então tenha esperança, em nome de Jesus. Amém? E finalmente, eu estou falando com pessoas que talvez estejam agora na situação daquele moço, do filho daquela viúva. Você está morto, espiritualmente você está morto. Você veio aqui andando, veio dirigindo seu carro, ou então você está sentado em algum lugar ouvindo isso pela internet, mas você está morto. Deixa eu te dizer uma coisa. Ouça agora a voz do Senhor. Ouça agora a voz do Senhor se dirigindo a você, pessoalmente, pelo seu nome, RG e CPF, e dizendo: fulano de tal, eu te mando, levanta-te agora. Ouça agora a voz do Senhor. Aí em alguns de vocês, isso aqui é muito importante, porque em alguns de vocês, apareceu agora no coração um pensamento que é assim: mas será que Deus pode mesmo se dirigir a mim e me dar vida? Sabe aquele pensamento que é mais ou menos como um raiozinho de sol que fura as nuvens e vem até você? Mas será possível mesmo que Deus mude a minha vida? Eu tenho uma boa notícia para você, esse pensamento já é sinal da obra salvadora de Deus na sua vida. Se apareceu no seu coração um pequeno desejo de ser transformado por Deus, por menor que seja esse desejo, se apareceu esse desejo, é porque Deus já está trabalhando na sua vida, e você não está mais morto, mas você já está respondendo para Deus. Meu querido, minha querida, o que fazer nessa situação?
Se entregue ao Senhor, se lance nas mãos do Senhor, diga para Ele: Senhor, eu não sei direito o que está acontecendo, mas eu quero, Senhor, eu quero essa luz na minha vida, eu quero a Tua vida em mim, eu me jogo no Senhor agora. Faça isso, e você vai ver o poder de Deus te levantar e te dar vida dentre os mortos. Amém, amados? Levante-se agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vou pedir que vocês fiquem em pé comigo, por favor. Eu quero orar com vocês e pedir que o Espírito Santo cele essa palavra nos seus corações, porque é essa palavra que produz vida. Não sou eu, não é a minha maneira de falar, não é nada em mim, é essa palavra, pelo poder do Espírito, que produz vida. Se você puder comigo, feche seus olhos, por favor, agora. Pai eterno, o Senhor que disse: das trevas resplandeça a luz, o Senhor que resplandeceu no meu coração 46 anos atrás, no dia 15 de janeiro de 78, e me deu vida novamente, me fez viver espiritualmente. O Senhor que está fazendo essa obra agora, em tantos corações, e eu não tenho a menor consciência de quantos são. Eu peço ao Senhor, Pai, que pelo poder do Teu Espírito, o Senhor faça com que a Tua palavra produza fruto nessas vidas, e que essas pessoas que até agora viveram longe de Deus, passem a viver para o Senhor, uma vida segundo a Tua vontade. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que juntamente agora com o espírito dessas pessoas, que está voltando a viver, que está ressuscitando, os sonhos dos seus pais, maridos, mulheres, parentes, avós, amigos, voltem a viver também agora, porque o Senhor ainda é um Deus poderoso para transformar o ser humano. Então faz isso para a glória do Teu nome, exclusivamente do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.